pessoal, estamos de volta com mais uma videoaula da Tutoria de Matemática. Na aula de hoje falaremos um pouco sobre funções exponenciais. Como visto nas aulas anteriores, existem diferentes tipos de função a depender da regra. Na aula de hoje, iremos trabalhar com funções em que, em sua regra, a variável aparecerá no expoente. Saberemos mais sobre esse tipo de função, denominada exponencial, e aprenderemos como manipulá-las sem muita dificuldade. Considere o seguinte problema. Sob certas condições, o número de colônias de bactérias B, T horas após ser preparada para a cultura, é dada pela função a seguir. B de T é igual a 9 elevado a T mais 3, com T maior ou igual a zero. Qual o tempo mínimo necessário para que esse número ultrapasse 6 colônias? Como devemos resolver o problema dado? Para que possamos achar uma solução, devemos primeiro estudar as funções do tipo exponencial. Uma função exponencial é utilizada em fenômenos que expressam crescimento ou decrescimento rápido, seja de determinados seres vivos ou de juros na economia, por exemplo. É definida pela presença da variável no expoente de um número, o qual chamaremos de base. A base precisa ser sempre uma constante, maior que zero e diferente de 1. Mas por que devemos utilizar essas restrições? Simples. Sabemos que o número 1 elevado a qualquer número é igual a 1. Logo, seria uma função do tipo constante. Assim como, se utilizarmos uma base negativa ou igual a zero, em alguns expoentes, a função não estaria bem definida. Por exemplo, a função f de x igual a menos 5 elevado a x não está definida em x igual a 1 sobre 2. Pois sabemos que quando o número racional está em um expoente, podemos reescrevê-lo em forma de uma raiz, visto que a potenciação e a radiciação são operações inversas. Portanto, neste caso, trabalharíamos com a raiz quadrada da função. Entretanto, sabemos que no conjunto dos números reais não existe raiz quadrada de números negativos, o que nos leva à inexistência da imagem da função. Observe as funções abaixo e determine quais são do tipo exponencial. f de x igual a x ao quadrado, f de x igual a x elevado a 1 sobre 2, f de x igual a x elevado a 3x, f de x igual a 5 elevado a menos x. E aí, conseguiram? Como já foi dito, uma função só é exponencial se a variável estiver no expoente. Logo, poderíamos pensar que apenas as duas últimas funções são classificadas como exponenciais. Porém, note que na terceira função, a base não é uma constante. Logo, não é uma função exponencial. Podemos, portanto, definir formalmente uma função exponencial da seguinte maneira. f de x é igual a elevado a x, com a maior que zero e a diferente de 1. Observe que a imagem de uma função exponencial é o conjunto dos números reais positivos, pois a potência de qualquer número positivo é sempre positivo, independente do valor do expoente. Vamos analisar agora duas funções e tentar, a partir de substituições, montar o gráfico de cada uma delas. Começaremos então com a função f de x igual a 2 elevado a x. Substituindo valores entre menos 3 e 3, observamos que, à medida que o valor de x cresce, o valor de f de x também cresce, porém não proporcionalmente. Desenhando o gráfico da função, temos que, dessa forma, podemos dizer que a função f de x igual a 2 elevado a x é crescente. Vamos então analisar a função f de x é igual a 1 sobre 2 elevado a x. Substituindo os valores dentro do mesmo intervalo do exemplo anterior, temos que, à medida que o valor de x aumenta, o valor de f de x decresce. Daí, dizemos que essa função é decrescente e podemos visualizar isto através do gráfico mostrado ao lado. Agora, vamos comparar os gráficos das duas funções analisadas e vejamos se encontramos alguma semelhança entre eles. Perceberam que em todos eles, a função, independente de qual seja, passa pelo ponto 0 e 1? Isso acontece porque sempre que a base, seja ela qual for elevada a zero, o resultado será 1. E observe que, por definição, o zero sempre pertencerá ao domínio da função. Com todas as informações dadas, podemos classificar uma função exponencial como crescente ou decrescente a partir da base. Sempre que a base for maior que 1, será crescente,
Se a base estiver entre 0 e 1, será decrescente. Como estamos trabalhando com potências, é importante que vocês relembrem um pouco sobre propriedades de potenciação e suas operações. Caso precise de apoio para o estudo, você poderá encontrar um material complementar a essa aula na plataforma. Vamos relacionar a aula de hoje à anterior e determinar se a função exponencial é injetora, sobrejetora ou objetora? Vamos analisar a função tal que f de x é igual a 2 elevado a x, a qual estamos trabalhando durante toda essa aula. Quando montamos o quadro de substituição dela, observamos que, para elementos distintos do domínio, encontramos elementos distintos no conjunto imagem. Portanto, temos uma função do tipo injetora. Para que possamos classificar a função estudada como sobrejetora ou não, vamos propor um desafio. Primeiro, escolha um y dentro do contradomínio. Depois, responda: existe um x no domínio tal que 2 elevado a x seja igual a y? Por exemplo, vamos escolher 64. Se tentarmos colocar 64 em uma potência de base 2, teremos 2 elevado a 6. Se escolhermos 128, 2 elevado a 7, e assim por diante. Mas e se escolhêssemos raiz de 3? Qual seria o expoente para que 2 elevado a ele fosse igual a raiz de 3? Sempre será possível encontrar valores no domínio que possam ser escritos em potências de base 2, qualquer valor do contradomínio? E se, por acaso, a função tivesse como contradomínio o conjunto dos números reais, ao invés dos reais positivos, a função seria sobrejetora? Pense em como poderíamos solucionar esses problemas para garantir que a função f de x igual a 2 elevado a x seja sobrejetora e, consequentemente, bijetora, visto que ela já é injetora, como citamos. Agora que já sabemos o necessário para entender uma função exponencial e resolvê-la, vamos voltar ao exercício proposto no início da aula. Como sabemos que b é o número de colônias que devemos atingir, substituímos b de t por 6. Logo, 6 é igual a 9 elevado a t mais 3. 3 é igual a 9 elevado a t. 3 é igual a 3 ao quadrado elevado a t. 3 é igual a 3 elevado a 2t. Igualando as bases, podemos considerar os expoentes iguais, como visto nas propriedades das funções exponenciais. 3 elevado a 1 é igual a 3 elevado a 2t. 1 é igual a 2t e t é igual a 1 sobre 2. Portanto, podemos dizer que o tempo mínimo necessário para atingir a quantidade de colônias desejadas é igual a meia hora. Vamos agora resolver outro exercício. Na função exponencial a seguir, calcule o valor de k para que a função seja crescente. Então, aparentemente temos um grande problema. Mas lembram das propriedades de uma função exponencial? Para que uma função seja crescente, a sua base deve ser maior que 1. Portanto, montamos a seguinte equação: 3k mais 16 tem que ser maior que 1. 3k é maior que menos 15, k é maior que menos 15 sobre 3 e k é maior que menos 5. Logo, dizemos que, para que a função atenda à especificação, o valor de k deve ser sempre maior que menos 5. Para finalizar, resolva o seguinte problema. Qual a solução da equação exponencial 1 sobre 2 elevado a x igual a 32? Ficamos por aqui, espero que tenham entendido. Nos vemos na próxima aula.